Boa noite a todos. Só, Lu, tem um slidezinho aí meu pronto, deixando a agulha, mas não mostra ainda não. Boa noite novamente. É um prazer estar aqui. As pessoas sabem que eu não venho muito aqui, mas quando eu venho, eu gosto. Estou aprendendo a gostar mais. A gente está encerrando o mês, né, da família. Eu acho que hoje que é o último, né, porque quarta vamos subir um monte. E aí, caraca, o mês da família e tal, só que não vinha nada sobre família. Para mim, rapaz, eu acho que eu vou pregar outra coisa então. Vou deslocar as pregações aí, não vai ser sobre família. Mas aí eu fui ver umas anotações antigas minhas que eu sempre, quando vem alguma ideia, eu anoto e deixo lá, esqueço. E tinha uma anotada, e não é que era sobre uma família, rapaz, e fazia tempo. Então, vamos mandar por aí. Hoje eu vou falar sobre 3 famílias em específico, tá? Mas não são famílias convencionais, não sei se vocês vão conhecer. A primeira família, bota aí, por favor, Lu. Quem já viu esse filme? As loucuras... Dei isso rindo ali. As loucuras de Dick e Jenny. É um filme bem legal, de comédia e tal, mas eu vou dar um resumo bem rápido aqui sobre o que é o filme, para quem não viu. Se você não viu, você vai pegar alguns spoilers, mas enfim, é antigo esse filme, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. O Dick e a Jenny, né, que são aqueles ali, eles vivem uma vida normal, eles possuem empregos, né? Eles possuem um filho, eles possuem uma babá, eles possuem uma condição de vida até que muito maneira, muito boa, né? Tem um carro e tudo mais. Então, o Dick, ele é promovido no emprego dele. Ele trabalha numa empresa de investimentos e ele é promovido a vice-diretor de comunicações. Então, é um cargo top. E quando ele é promovido, ele fala, larga o emprego, moleque, e relaxa, agora vou bancar tudo e tal. Ele faz a mulher, né, largar o emprego e eles começam, então, a desfrutar de uma vida com maior poder aquisitivo, né, gastando o dinheiro que eles ainda não tinham, porque no dia que ele foi promovido, ele falou, larga o emprego e tal. Então, beleza. Eis que o Dick, né, e a empresa dele entram em falência. Então, todo mundo perdeu o emprego, inclusive ele. Ele e a sua esposa se veem sem emprego, os dois, né, e sem estrutura para essa nova vida que eles tinham. Então, já era. E aí eles vão, né, procurar emprego e tudo mais, ver para sustentar a família. E aí, depois de tentativas frustradas de conseguirem se sustentar, né, e perdendo aos poucos os bens, porque eles começaram a ter que vender a casa toda para se sustentar, começou a perder, ficou sem luz, ficou sem água, perderam os bens e a dignidade também, né? Eles começaram, então, a simplesmente roubar para reconstruir tudo aquilo que eles tinham. Já que a sociedade, já que a gente não conseguiu, pelos meios legais, né, de nos reerguer, vamos roubar, então. A gente tentou de tudo, a sociedade deixou a gente lá embaixo, então vamos roubar. Beleza. Então, eles começam a roubar e começam a viver, então, uma vida de aparências, né, porque todo mundo acha que eles são bem-sucedidos, tal. Pô, maneiro, hein, que vocês estão com a casa legal. Só que, na verdade, né, o que os sustenta é uma vida de crimes. Por fim, eles tramam um plano para tirar o antigo chefe do Dick toda a fortuna dele, porque quem foi o culpado disso tudo foi o chefezão lá. Só que ele não saiu como culpado, saiu como ileso. Meu Deus, não sabia que os meus empregados estavam fazendo isso, e ele ficou com toda a grana e a galera ficou sem nada. Então, eles travam esse plano, né, para tirar do antigo chefe dele toda a fortuna que eles têm e pegar para si. O plano dá certo, né? E eles distribuem numa última ação à la Robin Hood, assim, eles pegam um pouco do dinheiro e também dá para as outras pessoas que saíram da empresa e não tiveram seu fundo de garantia. E o chefe fica tipo, foi eu que fiz, tipo, a imprensa vai lá nele, meu Deus, você é um ser humano incrível, como você pôde fazer isso com todos os seus empregados e tal? Ele, aí ele é um papelzinho, eu dei todo o meu dinheiro, e aí eles saem, e por fim eles mostram viver, né, o Dick e a Jenny, uma vida como no começo do filme. A última cena, eles num carro popular, com um filho, felizes num momento ali de alegria. Basicamente esse é o filme, resumidamente, né? Nem precisa ver, não, precisa sim, que é muito maneiro. Essa é a nossa primeira família. Quem já viu esse filme?
O Anthony, eu? É isso aí, a família do futuro. E eu também vou resumir o filme para vocês que não viram, mas vejam que é muito maneiro também. Vamos lá. O Luiz, que é aquele rapazinho lá da ponta, lá, o loirinho, ele vive num orfanato, né? Ele é órfão. E ele quer descobrir quem que era a sua mãe, né? Por que a mãe dele deixou lá, enfim, falar com ela. Porque ele está desacreditado da adoção. Ele já tinha tentado mais de 200 vezes ser adotado e não conseguia encontrar uma nova família. Então, num dia de feira de ciências lá do colégio, um rapaz chamado Wilbur, que é o segundo ali, o de topetinho preto, ele vai ao encontro do Luiz, alegando que ele corre perigo porque o cara do chapéu coco, que é esse rapaz aqui dentro da nave, ele está atrás, né, do Luiz, e está atrás da invenção, de uma invenção, porque o Luiz era muito inteligente, ele era um cientista mesmo, desde criança. Que é a primeira invenção dele é um aparelho que era capaz de mostrar as lembranças importantes e esquecidas que você tinha. Você botava, escolhia uma data, aí na tela aparecia a lembrança daquele momento específico. Beleza. Então, o Luiz, ele descobre que o Wilbur, os nomes são difíceis, então, o Luiz descobre que o Wilbur é do futuro e que ele possui uma máquina do tempo. Beleza. Então, em seguida, com essa máquina do tempo, o Luiz pretende voltar ao passado e reencontrar a mãe dele pessoalmente, que era o que ele tanto queria, né? Então, durante o filme, eles estão perseguindo esse rapaz ali, o cara do chapéu coco, e aí o Luiz e o Wilbur, eles vão para o futuro, que é o tempo do Wilbur, né? Então, eles vão para o futuro, e o Luiz conhece a família do Wilbur, lá no futuro. E ele se dá muito bem com todo mundo, a galera super acolhe ele e tal, ele vê, rapaz, que família divertida, grande, uma casa gigante, um monte de primo, um monte de tio e tal. Então, depois de uma batalha contra o cara do chapéu coco, né, e por ver todo mundo lutando a seu favor, ele começa a pensar que a família que ele precisa é a família do amigo dele, do Wilbur, né? Essa família do futuro, e ele gostaria de ficar naquele tempo com aquelas pessoas. Mas aí, resumindo mais um pouco, no final, ele descobre que aquela família é a família dele do futuro, porque o anfitrião daquela família é ele mesmo. Passa aí, Luísa. Ó, é ele no futuro, ele que é o chefe da família. E no final ele descobre, né, que a família é adotada por um casal, ele é adotado, de fato, por um casal, e se casa com a mãe do Wilbur. Então, o filho dele que foi procurar ele no passado e tal, e ele descobre. Então, ele volta para o seu tempo original, né, e meio que entrega assim nas mãos de Deus o futuro dele e começa a viver. E aí você vê que os pais adotivos aparecem, ele conhece a mulher dele e ele vai começando, né, a então construir o futuro que um dia ele viu com os próprios olhos dele. Pronto. Esse daí é o segundo filme, segunda família, né, que a gente está falando hoje. Pode passar, Luísa. Esse daí. Quem já viu esse filme? 1, 2. Mas quem conhece essa história? Eu botei o filme mesmo só para ter um filme, porque eu sei que tem e tal. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a história de José do Egito. A gente conhece e tal, mas eu também vou resumir, como eu fiz com as outras, vou resumir a do José, né? Ele era o mais novo dos seus irmãos, filho de Jacó. Ele era muito amado pelos pais, né? Inclusive, o pai deu uma túnica muito brabíssima para ele, tal, uma roupa, né? Tipo essa que eu estou usando, que o diácono me deu ali. Só que ele era odiado pelos seus irmãos, porque ele era o mimado e tal. Ele era, de fato, o filho dele de Jacó com Raquel, né? Porque ele só teve José e Benjamim depois. Então, ele era o predileto ali do pai e tudo mais, enfim. Na adolescência, Deus mostrou a José em sonhos o que seria o futuro dele. E aí os irmãos acabaram ficando enfurecidos e questionaram ele. Por acaso você acha que você vai ser o nosso rei, nos governar? Porque Deus mostra num sonho algo parecido com isso, e ele conta, né, para os irmãos, e eles... Calma aí, você está falando que você, o menor de todos vai ser o maior entre nós aqui? Você está doido e tal? Beleza. E aí, mais para frente, os irmãos bolados com ele vão lá e acabam
fazendo uma emboscada e vendem o José, né? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E aí os irmãos, para forjarem a morte dele, rasgaram a túnica que ele usava, né? Para mostrar para o pai e falar, ó, pai, nosso irmão morreu, está aqui com sangue. Ele foi morto por algum animal feroz e que atacou ele, já era. Aí foram exatamente isso que eles fizeram, né? Então, o José ele acabou sendo vendido como escravo, né? Porque os irmãos largaram ele, e ele acabou caindo na casa de Potifar. Potifar era um oficial egípcio, né? Capitão da guarda do faraó. E aí, na casa de Potifar, ele começou a trabalhar para Potifar, né? Ele foi nomeado assistente pessoal do Potifar. Porque o Potifar reconheceu que Deus estava com José e por isso que ele tinha êxito em tudo que ele fazia. Então, ele era um cara bom. Ele era um bom empregado, né? Digamos assim. Então, ele começou a ganhar destaque dentro da casa e começou a galgar e chegar no nível, ele virou assistente pessoal do Potifar. Eis que um dia, a mulher de Potifar monta uma emboscada, né, para José, porque ela queria se deitar com ele, e ele toda hora, não vou me deitar com você, é contra o Potifar e tal, e sabe lá. Mas ela insistia, eis que um dia ela agarrou ele e tal, e naquele sai, ela conseguiu um pedaço da roupa dele. Nisso, ele saiu correndo, e ela ficou enfurecida que ela não conseguiu o que ela queria. Então, ela fala para todo mundo que o José tentou aqui me agarrar e tudo mais, aqui, um pedaço da roupa dele, eu estou aqui, meu Deus, ele saiu correndo, botando a culpa para cima dele, para o pessoal ali da casa, né? Então, com essa situação, o José, ele acabou sendo preso, porque o Potifar acreditou na mulher dele. E aí, na prisão, novamente, o mesmo aconteceu como na casa de Potifar. Porque eu acho que o José ele devia ser, sei lá, tipo assim, muito desenrolado, né? Devia ser tipo um carioca, assim, qual foi? Pô, não, tá maluco, pô, que isso? Pô, vamos desenrolar esse negócio melhor e tal. Então, ele era um cara bem relacionado. E ele ganhava destaque onde ele estava. E na prisão não foi diferente, né? Ele foi o encarregado dos outros presos e das tarefas da prisão também. E ficou lá. Certa vez na prisão, ele interpretou o sonho de 2 ex-funcionários do faraó que foram para lá. E, bem resumidamente, nos sonhos, um voltava para a posição que ele tinha com o faraó e o outro ia ser morto. Dito e feito. Um foi morto e o outro voltou. Quando esse que voltou foi solto, e ele saiu da prisão, né? O José teve a esperança de que ele pedisse ao faraó que soltasse o José. Tipo, pô, meu irmão, fiz essa aqui para você e tal. Tenta falar lá, dá essa moral, fala lá com o faraó, sou um cara gente boa, trabalhador. Pede para ele me tirar daqui, foi tudo mal entendido e tal. Aí o cara, beleza, pode deixar. Que nada, esqueceu. Acho que foi 1 ou 3 anos, né, que ele continuou na prisão. E o cara chegou lá, esqueceu do cara que ajudou ele. Beleza, gente boa. Então, certa vez também, mais pra frente, né, o faraó também teve um sonho. Na verdade, ele teve 2 sonhos. E ele falou, rapaziada, tive um sonho e tal, chama a galera aí para ver quem vai conseguir aqui desvendar, ver o que significa esse meu sonho. E ninguém conseguiu falar exatamente o que era. Aí o rapaz, né, o faraó, então, quando eu estava lá preso, teve um cara que ele desvendou, ele conseguiu decifrar o meu sonho e tal, eu acho que ele pode, te ajudar. Aí ele, então chama esse rapaz aí. Aí foi lá, né? Aí José ouviu o sonho, e basicamente o sonho de Faraó, a interpretação era de que teriam 7 anos de prosperidade, e em seguida 7 anos de fome. Essa era a interpretação. E José falou isso para ele. Então, o Potifar, vendo que José era desenrolado, né, e falou, rapaz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é melhor você agir e tudo mais, a gente tem que pegar recursos e tal. E Faraó viu o que todos os outros também tinham visto em José. Pô, cara, eu acho que não tem ninguém melhor para me ajudar, né, já que o sonho, a gente vai ter 7 anos de fome, então a gente tem que se preparar. Então, acho que não tem ninguém melhor para me ajudar do que você. Então, José passou de o cara lá da prisão ao segundo governador, acima dele só o faraó. E ele foi, nos 7 anos de prosperidade, teve prosperidade, mas também teve trabalho, administração de recursos, como que a gente vai fazer, guardar e tudo mais. Então, foram 7 anos de trabalho ali, de José na frente, né, de tudo.
E ele, como eu falei, né, comandante de toda a terra do Egito, só o faraó ficou acima dele. Então, quando chegaram os 7 anos de fome, dito e feito, os irmãos de José foram até o Egito porque ouviram falar que lá tinha, né, cereais e tudo mais, e a galera ia lá para comprar porque nas outras terras não tinha mais nada. Então, os irmãos dele foram lá em busca de alimento. Ele viu reconhecer os irmãos não o reconheceram, e ele começa a tratar, não se revela, né, em primeiro momento, e começa a dialogar, e tem uma série de fatores, mas para resumir mais, ele se revela depois, né, numa situação bem intensa, onde ele quis provar os irmãos, porque aí nasceu um outro filho, que é o Benjamim, e ele quis provar para ver se os irmãos matariam ou não, deixariam ou não Benjamim, como fizeram com ele, né? Os irmãos, não, a gente não pode, senão nosso pai vai morrer muito triste e tal, a gente não pode perder o Benjamim e tudo mais. Ele se revela e aquilo tudo, o pessoal se abraça, chora e tal, vida que segue. Traz toda a família dele para o Egito e toda a família é abençoada porque José tinha o carro que ele tinha, o poder que ele tinha, a influência que ele tinha. Essas são as 3 famílias de hoje que eu trouxe aqui, e eu queria que a gente pensasse o que essas três situações, né, essas 3 histórias têm em comum. E o que eu pude reparar é que ambas passaram por um processo no qual o tempo de Deus na vida dela estava sendo provado. Ou seja, nós percebemos que o tempo e a ordem que as coisas acontecem em todas as histórias, elas são fundamentais. Porque alguns dão um passo maior do que a perna, outros viajam no tempo para frente e para trás, e outros simplesmente vivem o tempo no seu ritmo certo. As 3 histórias são feitas em cima de dificuldades que precisam ser vencidas por uma família ou por um indivíduo de uma família, né? A gente viu na primeira uma família, mais especificamente, na segunda o Luiz, que era o principal, e depois o José e a sua família e tal. Então, são 3 histórias feitas em cima de alguma dificuldade que eles estavam passando, que eles se meteram. Então, a primeira pergunta que eu faço hoje é: até que ponto nós estamos dispostos a suportar a dificuldade quando ela vem, né? Eu não disse para vocês, mas o Dick, lá da primeira família, na hora que ele está procurando algum emprego, ele acha um emprego. Mas ele acaba largando, porque esse emprego ele não era compatível com o nível profissional dele. Era um emprego de vendedor de loja. E ele, né, trabalhava numa empresa top, zona, então... E aí tem uma situação lá, um conflito, e ele sai. Ele simplesmente, eu não vou trabalhar com esses malucos, não, e vai embora. Né? Eu acho que ele poderia ter insistido, porque a necessidade dele trazer o sustento para a casa dele, eu acho que era muito maior do que um simples problema do trabalho. Então, ele não agiu de maneira correta, né? Então, eu pergunto para vocês, e também me pergunto, será que nós, às vezes, não somos capazes de fazer algo simples, que não exige tanto de nós e parece um desperdício das nossas habilidades? É vergonhoso? É perda de tempo? Eu não estudei tantos anos para me formar e me tornar um faxineiro, um empregado doméstico, com todo respeito às profissões, é claro, né? Mas a gente tem que se perguntar. Eu tenho os meus dons e os meus talentos, me preparo cada dia mais para aquilo, mas hoje o que eu consegui é esse pouco aqui, né, que a gente vê. E aí, como é que você se sai numa situação dessa? Você fica com vergonha? Se alguém te vê na rua, ou se alguém te vê trabalhando, você se esconde? Como que a gente age, né, diante de uma situação? Então, eu venho aqui e falo que Deus, Ele nos usa como Ele quiser, independente de onde a gente está. Talvez agora você precise aprender algumas coisas que talvez lá do alto não são possíveis de se ver. Então, agradeça a Deus por você ter um emprego, agradeça por você ganhar o seu dinheiro de forma digna, porque Deus, Ele vai subir as escadas com você. Se você está aqui embaixo hoje, tem um propósito para você estar aqui. E Deus sabe disso, Ele vai trabalhando na gente. Por mais que você se prepare, você está apto, a gente acha que a gente está apto para fazer algo maior. Mas Deus, Ele sabe o nosso ritmo. Então, se hoje você está num degrau um pouco lá embaixo, não despreze não. Saiba que Deus está ali com você, te fortalecendo, você está aprendendo, e aos poucos a gente vai subindo. E eu acho que o Dick, ele não estava disposto, né? A isso, ele não estava. Ele estava lá em cima, desceu, ele queria continuar lá em cima, só que ele não conseguiu.
né? E José? José foi largado pelos irmãos, comprado para servir uma casa que ele não conhecia ninguém, nem por isso ele se abalou, ele não pensou em desistir, ele não pensou em fugir, ele sabia que Deus estava com ele e estava à frente de um propósito bem maior do que ele. Bota aí, por favor, Lu, Gênesis 39:5. Gênesis 39:5 diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem ler ali. E a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Ou seja, o grande ponto, o grande motivador ali para que as coisas acontecessem, né? O grande cara que fazia tudo acontecer era José. Deus fazia com que a casa de Potifar prosperasse por causa de José, né? Então, eu digo para você hoje que você transforma o lar em que você mora. Você tem o poder de contagiar o local de uma maneira que as pessoas ao redor tenham êxito naquilo que elas fazem, né? Você pode se transformar num canal de Deus na sua casa. Quando você se prostra, quando você confia em Deus, as outras pessoas ao redor são abençoadas por você. Como aconteceu com José, aconteceu na casa de Potifar, né? Outra pergunta que eu faço hoje. Quando nós vamos deixar de agir por impulso e começar a agir segundo o mandamento de Deus? Porque muitas das vezes nós queremos ir em uma direção, mas Deus tem uma totalmente diferente para a gente. O Luiz, por exemplo, se ele reencontrasse a mãe dele, talvez ele nunca ia ter aquela família perfeita lá que ele viu. Porque ele foi numa direção totalmente contrária ao que Deus queria para ele, né? Mas aí ele teve a sorte de poder ir para o futuro e conhecer o plano perfeito de Deus, se assim a gente pode chamar para ele. Senão ele iria ver o futuro, ele não iria ver o futuro, né? E poderia ser completamente diferente. Se a Jane, talvez na primeira história agora, a mulher do Dick, se ela não tivesse largado o emprego, por mais que ela não gostasse do emprego, talvez poderia ser uma forma de sustentar ali, né? Até o Dick conseguir algo melhor e tal. Então, ela também eles dois escolheram errado, né? Então, se é uma decisão importante, galera, vamos consultar a Deus primeiro antes de tomar. Não vamos no impulso ali do momento. E aí deixa eu pensar rapidinho e tal. E esse pensar vai falar com Deus, vai falar com a sua esposa, vai falar com seu esposo, vai falar com seus pais, com aquelas pessoas que você considera sábias, que vão te dar um conselho de fato, né? Bom naquele assunto, enfim. Falando do José do Egito, eu acho que dentre essas três famílias, eu acho que ele seria tipo um caso bem sucedido, né, do que eu estou falando aqui hoje. E da história de José, eu consegui tirar duas lições muito importantes. Primeiro, tudo acontece no tempo de Deus. Viver debaixo do tempo de Deus não significa que os problemas não virão. Primeira coisa, os problemas virão. Mas José, ele sempre falava que Deus estava com ele e que por isso ele tinha êxito diante dos problemas. Ele venceu os problemas. Mas por quê? Porque Deus estava com ele e dava êxito diante dos problemas e tudo mais, né? Então, José, ele viveu o que viveu porque o propósito de Deus na vida dele foi que ele salvasse a família. No fim, tudo que José passou fez sentido, para que ele pudesse, então, em meio à crise no futuro, ter capacidade de salvar a sua família e as outras pessoas. Imagina se José não estivesse lá com o faraó e chegasse a fome. Ia geral morrer. Então, todo o processo que o José passou tinha um propósito. As dificuldades tinham um propósito. Ele ser vendido como escravo, ele ir para Potifar, depois ele ir para a prisão e fazer esse ficar pulando, chegar lá em cima no topo. Então, não tinha um propósito. Segunda coisa, Deus cumpre as suas promessas. Aquilo que Deus prometeu a José, né, por mais que ele não entendesse quando ele era mais novo, se cumpriu. Ele poderia, talvez, no meio do caminho, ter esquecido, desacreditado de tudo, porque pelo rumo que a vida dele estava tomando, imagina, traído pelo irmão, vendido, tentado, preso.
pô, tem uma hora que o cara, né? Ah, não, Deus está comigo não, que isso? Só peleja, só labuta, né? Mas não, parecia impossível de algo como aquilo acontecer. O cara indo... enfim. E não, ele governou com sabedoria e salvou aqueles que amam e conquistou o respeito daqueles que poderiam o condenar. Então, já concluindo a mensagem de hoje, que nós possamos aprender com a história de José a ter paciência, porque Deus pode demorar. Um dia, uma hora, às vezes uma hora para uma pessoa é a eternidade. Uma hora, um dia, um mês, um ano, mas ele não vai falhar. E não é que ele demora, a gente acha que ele demora, mas ele está fazendo no tempo certo, né? Mas ele não falha. Que nós possamos aprender com o Dick e a Jane a como não agir diante dos problemas, né? Que ter paciência em decisões importantes é necessário, que sejamos humildes em aceitar as circunstâncias de nossas más escolhas e que roubar ou agir de maneira perversa nunca vai ser a solução. Só no filme. No final é a família feliz, mas é só no filme. E com o Luiz, a gente aprende que o melhor de Deus para a nossa vida é uma realidade. O melhor de Deus para a vida de você é uma realidade. É real, é palpável, é visto, é tangível. Mas que nós não venhamos a nos apressar para viver esse melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós. Amém? É isso, agradeço. Fiquem com Deus.